Bom dia a todos. Vamos chegando para mais uma quinta com CDI, conversa com a pessoa idosa. E o tema hoje é Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata. Eu sou Lucas Maciel, assistente técnico aqui do CDI Ceará, e hoje vou estar apresentando a vocês os nossos debatedores. Eles são Elísio Loyola, assistente social, especialista em gerontologia social, representante da Associação Pró Idoso, ACEP, e conselheiro do CEDI Ceará. E Eduardo de Paula Miranda, médico, doutor em urologia, membro do Departamento de Andrologia da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU, e vice-presidente da SBU Seccional Ceará. Bom dia a todos. Elísio, faça as honras da casa. Olá, bom dia. Podemos começar, não é, Lucas? Podemos. Tranquilo. Eu gostaria de, inicialmente, dar um bom dia a todas as pessoas que estão assistindo, dizer da satisfação de estar aqui com o Lucas e o doutor Eduardo, para que a gente consiga trabalhar esse tema, que é um tema extremamente necessário, mas que também ele é carregado de muitos preconceitos, né? Principalmente com relação a nós homens, tá bom? Então, desejar um bom dia a todos que estão nos assistindo e dizer que essa promoção do Conselho Estadual de Direito do Idoso é de suma importância para que a gente consiga trabalhar extramuros do Conselho, né, temas que sejam relevantes para nós que trabalhamos com a população idosa, tá certo? Esse tema, que é chamado Novembro Azul, né, ele surge com um grupo de homens na Austrália, a partir de um dado que desse grupo se reunia em práticas esportivas, se reunia também para jogos de mesa e etc., e eles perceberam que tinham dois amigos que estavam com câncer, e essa história, câncer de próstata, e esse câncer era extremamente preconceituoso também, em várias partes do mundo, é preconceituoso, esse debate, essa reflexão. Mas aí eles se juntaram, né, jogando sinuca, e fizeram uma campanha onde o símbolo é um bigode, né, com um fundo azul, e também fazendo alusão ao dia 17 de novembro, que é o Dia Internacional de Prevenção ao Câncer de Próstata. E também, coincidentemente, após o Outubro Azul, o Outubro Rosa, né, que é quando as mulheres, no mundo todo, refletem com relação ao câncer de mama. E também a gente sabe que, culturalmente, as mulheres, elas têm mais cuidado, já que elas sempre foram cuidadoras, né, da humanidade, de um modo geral, o cuidador desde a idade da pedra, etc. e tal, a mulher está sempre mais próxima do cuidado mais de família, do cuidado do filho, do cuidado da casa, do cuidado... Ela extrapola esse cuidado, inclusive, no mundo do trabalho, quando ela tem as posições de destaque, também ela continua também com esse trabalho. E aí é interessante você fazer uma comparação entre o Outubro Rosa, que todo mundo festeja, que não tem nenhum preconceito, que todo mundo toma para si como cuidado, faz as cobranças que são necessárias aos gestores públicos. Entretanto, quando passa para o outro mês, que é o Novembro Azul, é sempre com brincadeira, é sempre com jocosidade, você não consegue imaginar uma reflexão que leve as pessoas a trabalharem com mais tranquilidade esse tema. Sempre carregado de preconceitos, no riso muito fácil, as masculinidades sendo colocadas em xeque. Vai a um proctologista, vai a um urologista, vai fazer o exame de toque, isso não vai mais, vai deixar de ser homem. Será se isso, a minha masculinidade não vai ficar ferida, etc. Em todos os grupos, eu trabalhei, ainda trabalho com grupos, hoje eu sou um homem idoso, mas quando eu trabalhava nos grupos mais próximos, sempre o tema era preconceito, era um tabu você trabalhar. E isso tanto faz, ser com homens
situação econômica mais baixa, como também de homens de roda social com mais poder aquisitivo. Sempre tem a história da brincadeira, sempre tem a brincadeira de dizer, vai gostar, será que você vai gostar? Será que você vai querer ir ao médico toda semana? Será que você vai querer ir ao médico todo mês? Sabe? Então, é uma situação extremamente delicada que penso que é mais do que importante que a gente tenha um doutor Eduardo para que a gente converse, né, sobre isso. É fundamental chamar a atenção também que, conforme eu percebi, eu verifiquei numa tabela, das 6 doenças que mais afetam, né, a saúde do homem, a saúde masculina, nós temos os cânceres de pele e, segundo, câncer de próstata, tá? Depois, algumas doenças ligadas ao testículo. Depois, tem doenças do pulmão, as doenças hepáticas e as doenças vasculares, né? Então, é fundamental que a gente perceba que não é uma brincadeira, que você não vai deixar de ser homem porque vai fazer o exame, né? Principalmente do toque retal, que é esse que é o grande preconceito que nós temos. Poderíamos passar horas e horas aqui trabalhando conteúdos de história, conteúdos de antropologia para tentar justificar. Mas não é mais necessário se imaginar que em pleno ano de 2020, que a gente está aí nesse caos aí com a pandemia de um Covid, que a gente precisa ainda levantar dados da história, dados da antropologia, da sociologia e tudo, para tentar justificar por que nós, homens, temos tanto preconceito com relação ao exame de toque, né? Um exame que é absolutamente indolor, que não tem nenhuma outra necessidade a não ser o médico examinar como é que está a próstata da gente. Logicamente, nós já temos hoje outros exames, né? Tem o PSA, o doutor Eduardo vai colocar essas questões todas, mas a gente tem que imaginar essa relação muito mais ampla no sentido da saúde do homem, né? E a saúde do homem não é exatamente, você pode imaginar algumas situações. Saúde do homem é qual é o acesso que esse homem tem ao serviço de saúde, né? Nós homens procuramos muito menos o serviço público do que as mulheres, tá? Isso já é um dado, né? Eu fico pensando que talvez se a gente acompanhasse mais as mulheres nos casos de saúde, nós teríamos mais cuidado com a nossa saúde, né? Temos também, nós não procuramos saber como é que é a paternidade, né? Vários e vários homens de várias classes sociais, eles não se apercebem o que é a responsabilidade de ser pai, tá? Isso aí já acarreta também de não transmitir para o filho os cuidados com a saúde do corpo, os cuidados com a saúde, as vacinas, né, para que a gente se tenha boa saúde, e aí já vai, mais uma vez, construindo esse descaso que se tem com a saúde, principalmente da questão da próstata, né, que mata tanto homens e que, mesmo assim, não é bem vista, né. Nós temos também, como eu já falei, essas doenças prevalentes que temos nós homens, que eu já disse agora nesse instante, com relação à questão dos cânceres, e principalmente também nós temos a questão de também saber se prevenir contra vários acidentes que existem, né? Devido assim, eu sou homem, eu posso subir aí, eu sou homem, eu posso não sei o quê, eu sou homem, não sei o quê, se eu não fizer isso, eu sou maricas, né? Tem agora um país de maricas, e aí você imagina qual é o efeito no homem, quando tem uma pessoa que tem um cargo muito importante, que fala, vamos deixar de ser país de maricas. Eu imagino que agora, nesse Novembro Azul, vai ser um problema, né? Quer dizer, não só a questão da vacina, não só a questão do cuidado com o isolamento social, mas também agora, não vou de maneira alguma mais ao médico porque eu não sou maricas, e etc. e tal. É muito sério esse contexto que a gente vive com relação a esse descuidado com a saúde que nós temos, nós homens, e também isso vai resvalar também nas questões de saúde sexual, né? Nós homens também discutimos muito pouco as questões de saúde sexual e também de reprodução, ou seja, você não aprende a ter as suas responsabilidades
com as parceiras, com os parceiros, com relação aos seus cuidados de ordem sexual também, do ato em si, e também das suas responsabilidades com relação à questão, por exemplo, de paternidade. Ou seja, é um caldo muito grande que a gente precisa estar extremamente com cuidado e precisa ter essa consciência de que a masculinidade é muito mais ampla do que um toque retal que um profissional da saúde vai fazer para verificar a sua próstata, tá? Eu tinha feito aqui vários pontos para levantar, mas eu penso que é muito importante que a gente perceba e verifique a questão do cuidado da saúde, principalmente com o médico. Então, eu penso que o doutor Eduardo pode começar a ver as questões dele, e aí se a gente pode fazer algumas outras intervenções, nós faremos, porque o que eu queria chamar a atenção é que não dá mais, em pleno ano de 2020, tá, a gente ficar ainda com as brincadeiras, os risinhos de canto de boca, perguntando quando você volta. Já aconteceu comigo, de ir ao proctologista, e por acaso ser irmão de um colega de trabalho, e quando você volta na sala, uma sala que tem 5 homens e 3 mulheres, só os homens com risinhos, assim, e aí, gostou? E aí, foi tudo bem? Vai quando de novo lá no doutor fulano? Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E isso está com 10 anos que aconteceu, né? Não dá para imaginar continuar a cena. E numa sala de trabalho onde todas as pessoas já tinham ido à universidade, sabe? Não estavam falando com pessoas que não têm uma formação mínima. Falando de 5 homens que já foram à universidade pública, paga por todos os trabalhadores, e não consegue dar um passo à frente com relação a essas fragilidades, porque foi ao médico, ao proctologista, ao urologista, e fez um exame do ânus com relação à questão da próstata. Então, eu queria chamar a atenção exatamente que não dá mais, e a gente não pode ser estatísticas, né? Grande estatística de morte e de câncer devido a esse dado de cultura da gente, principalmente nessa América Latina que a gente mora, que a gente tem que caminhar um pouco mais, né? E nós, pessoas idosas, precisamos dar o exemplo para os mais jovens, para que que eles percebam que cuidar da saúde não é só um ato de responsabilidade, é sim também um ato de amor com você mesmo e com o seu próximo, com a sua família, com a sua comunidade. Porque se você tem doenças que possam ter sido resolvidas com exames, você vai gastar muito mais dinheiro do serviço público para te tratar, ao ponto que, se você não tem essa questão, que não tem esse preconceito, que faz o exame acompanhando e tudo, se gasta menos dinheiro com a gente. Já vai se investir dinheiro em outras coisas. É uma responsabilidade não só particular, como também uma responsabilidade social, com toda a comunidade, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço para vocês todos e todas que estão assistindo, e antecipadamente mesmo já desejo um bom Natal, né? Porque esse ano é tão louco que já é bom logo deixar o Natal já. E pensem bem com relação à questão do nosso Novembro Azul, tá bem? Muita saúde para vocês. Doutor Eduardo, com você bem, agora. Lucas? Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade que o CEDI me concedeu. Me sinto extremamente honrado de ter lembrado meu nome, em poder participar aqui nesse evento. Pessoas, meu amigo Elísio, né, gostaria de saudá-lo também, parabenizá-lo pela sua fala. Achei que ele foi muito pertinente, né, até podia dizer que faço minhas palavras dele, né, ele realmente foi bem ao cerne da questão e que a gente está aqui para tentar difundir esses conceitos. Eu peço só perdão a todos, que realmente houve uma mudança no meu voo. Eu estou aqui no aeroporto agora, vou já embarcar e pode ser que tenha depois um áudio aqui do aeroporto. Então, vocês, por favor, me perdoem, mas a gente foi muito em cima da hora que houve essa troca de voo, não deu para a gente ajustar. Então, estamos aqui sem nenhum prejuízo ao nosso conteúdo, né? E eu queria falar que realmente o Novembro Azul ele se tornou, né, uma data emblemática, né? O Elísio falou que realmente começou na Austrália, né, 2007, se não me engano, no começo dos anos 2000, e
E no Brasil ele foi adotado como uma campanha oficial da Sociedade Brasileira de Urologia em 2012, né? Fazemos agora 8 anos. E realmente o foco inicial, né? Todo esse movimento começou com a questão da atenção, né, ao câncer de próstata, que é o câncer, é o segundo câncer mais comum, né? O câncer de pele não melanoma, que é o primeiro, são doenças geralmente mais prevalentes, né, mais comuns, mas elas não são graves. Então, o câncer de próstata é o câncer mais grave, né, de uma maneira geral, na população masculina. E ele tem uma grande vantagem, né, que é uma doença que tem um desenvolvimento lento, né? Na verdade, assim, vamos falar primeiro o que é a próstata, né? A próstata, gente, é uma glândula que tem uma função reprodutiva, tá? A função da próstata é produzir secreções, substâncias para que os espermatozoides possam sobreviver o caminho deles até chegar ao óvulo para a reprodução, né? Então, a próstata produz secreções nutritivas, produz o PSA, né, que é aquele exame de sangue que é feito, que é uma substância que evita, né, para evitar a coagulação muito precoce do sêmen, né, para que ele não coale tão rápido, para não ficar coalhado, e isso pode ter alguma repercussão, digamos assim, reprodutiva. Então, geralmente os homens, hoje em dia, as pessoas querem ter filhos em diferentes idades e tudo, mas geralmente, com o passar do tempo, o interesse por fertilidade e reprodução vai diminuindo e a próstata acaba sendo, digamos assim, um órgão sexual, está mais relacionado, né, com a questão do sêmen, que não tem muita efeitos, digamos assim, reprodutivos. Só que ela, por estar lá, né, ela é uma glândula que recebe, né, a ação dos hormônios masculinos durante toda a vida. E esse hormônio masculino faz com que ela cresça, tá? E propicia ao desenvolvimento de tumores, né, de nódulos. E esses nódulos, geralmente, eles crescem bem lentamente, né? Então, uma vez que você desenvolve a primeira célula do câncer de próstata, até ela virar realmente um problema, geralmente leva 13 anos, né? Então, 13 anos é a janela que todos os homens têm para encontrar câncer ainda em fase inicial, né? Então, isso propicia muito com que você tenha oportunidade, né? Quem está fazendo acompanhamento, às vezes o nódulo é muito pequeno, num ano você não pega, mas naquele segmento você acaba encontrando, às vezes, esse nódulo antes dele dar sintoma, né? E isso é uma grande vantagem, né? Você encontrar uma doença na fase silenciosa, né? Mais de 90% dos cânceres hoje são encontrados em fases que não dão sintomas, né? E é por isso que, se você esperar ter algum tipo de sintoma para procurar ajuda, pode ser tarde demais. Daí a importância, né, dessa questão de cuidado, de prevenção, né? Quando você encontra cedo, as chances de cura, gente, são muito próximas a 100%. Então é realmente muito triste a gente ainda ver, em 2020, como a Elise falou várias vezes, a gente ter uma mortalidade tão alta pela doença. Obviamente, existem alguns tipos de tumores que são muito agressivos. E esses aí, realmente, mesmo você identificando precoce, você às vezes não consegue curar. Porém, a minoria dos casos. A maioria deles são tratáveis, digamos assim, e por que não curáveis. Para vocês terem aqui uma ideia das recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, né? Atualmente, o rastreamento ele é recomendado para todos os homens a partir dos 50 anos. Então, se você tem mais de 50 anos, você, o seu vizinho, seu marido, seu pai, seus parentes, pessoas que você ama, tem mais de 50 anos, é importante que faça uma avaliação. Tá? Algumas pessoas que têm um risco maior, que na família já tiveram câncer também, principalmente câncer de próstata, esse rastreamento ele deve ser começado ainda antes, tá? Os 45 anos, né? E aí como você vai saber se você tem que ir aos 45 ou aos 50, né? Se você não vai, como é que eu vou saber meu risco se você não vai ao médico? Então aí é que tá, né? Então começou, obviamente, o Novembro Azul com esse conceito bem focado ao câncer de próstata, só que hoje a gente pode dizer que ele se expandiu muito. Não é apenas a prevenção do câncer de próstata, é uma questão de cuidado com a saúde do homem, saúde geral. Essa ideia do autocuidado, né, que é coisa de homem, você ir ao médico, né, que é comum você realmente esses tipos de comentários assim um pouco preconceituosos, eu sou macho, eu não vou no médico, não precisa, é bobagem, isso não precisa, né? E dessa forma, os homens, né, chegam aos 50 anos, batem no peito e falam, nunca fui ao médico. E a gente já entendeu que realmente o câncer de próstata é a partir dos 50 anos ou 45, mas antes é importante que os homens
desenvolvam esse apreço pela saúde, pela prevenção, pelo autocuidado, pelo monitoramento. E hoje em dia eu diria que o Novembro Azul agora a gente já abrangiu até a população pediátrica, as crianças do sexo masculino, né, que muito dessa questão do homem não ir ao médico é uma questão, não, também não quero entrar em quesitos antropológicos, mas são questões culturais, né? O pai não ia ao médico, o pai nunca levou você ao médico, então logo você também não vai levar seu filho. Então a gente tem que mudar isso já para as próximas gerações, né? Então as crianças, né? Geralmente a criança ela acompanha até o pediatra, a menina, né? Ela é acompanhada no pediatra. Quando ela chega na puberdade, a mãe entrega ao ginecologista e vai acompanhando. Eles fazem um autocuidado, prevenção durante toda a vida. O homem, quando sai do pediatra, só vai voltar aos 50 anos. E isso é muito ruim. Então, existem campanhas, conscientização dos adolescentes sobre questões realmente de saúde geral, sobre desenvolvimento normal da puberdade, né, sobre a questão de uso de drogas, prevenção de acidentes, comportamentos de risco, né, questões de sexualidade e de fertilidade, que são muito comuns problemas dessa área. E muitas vezes negligenciadas, as pessoas sofrem muito caladas, demora anos para ter algum tipo de orientação e muitas vezes de forma tarde. Então aí eu vou até expandir a minha fala, né? Então, você estava falando do seu pai, o seu amigo de 50 anos, então agora já mudou, agora é o seu filho, os seus sobrinhos, os seus irmãos. Então vocês têm que se conscientizar que o homem também tem que, do jeito que a mulher vai para o médico anualmente, tá? O homem tem que ir regularmente. Não vou dizer que é anual, porque isso depende da idade, mas pelo menos a cada 5 anos, na adolescência, na idade adulta, né, dos 20 aos 40 anos, uma visita pelo menos, tá? Para quem não tem absolutamente nada, a cada 5 anos, em que você vai fazer uma conversa, orientação, aconselhamento, né, identificar fatores de risco para diversas doenças, alguns exames que você vai avaliar o seu risco familiar, né? Porque hoje em dia muito se fala nisso, a medicina individualizada, né? Então, existe a medicina pública, né, que você vai olhar a população geral, isso é importante, mas às vezes aos 20 anos você faz um exame de sangue e você percebe que o seu colesterol é 5 vezes o valor normal, isso é uma coisa familiar. Então você tem uma chance muito maior de ter um infarto mais cedo, de ter algum problema, um AVC mais cedo. Então você vai precisar de um acompanhamento diferente, mais próximo, às vezes começar a medicação mais cedo, às vezes fazer um programa de dieta e exercício, saúde física mais cedo, tá? Então isso aí é fundamental, gente. Então entender que cuidar da saúde é sim coisa de homem, que a gente tem que mudar, isso demora uma geração, mas é pouco a pouco, primeiro com tudo que o Elise falou, de a gente parar com essas brincadeiras e piadinhas, né? Ou até não é nem parar, é que você tem que ir ao médico também, você mesmo, não é só levar os outros, você tem que ir, você tem que fazer esse acompanhamento, né? Você tem que levar os seus filhos, né? E isso aí, ao longo da geração, a gente espera que tenha uma repercussão, né? Os homens hoje, eles vivem menos, quase 10 anos, 8 anos, se não me engano, a média de vida, a expectativa de vida inferior do que a da mulher. E parte disso é por conta desses pensamentos um pouco ainda retrógrados de não cuidar da saúde, tá? Falando aqui um pouquinho sobre o câncer de próstata, mais, né, voltando à nossa ênfase. Então, como é que é feito? Então, você tem que ir anualmente, a partir dos 50, ok? Então, essa avaliação vai ser feita com o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. Então, você pode fazer só o exame de sangue? Muitas pessoas perguntam. A resposta é assim, idealmente, só o exame de sangue, ele vai deixar passar muitos casos de câncer que às vezes o exame de sangue não subiu ainda, mas o toque já está alterado. Então, se você combina o toque retal mais o exame de sangue, você vai detectar 95% dos tumores ainda em fase precoce. Tá? Então, isso aí é fundamental. Caso haja alterações, né, não quer dizer que tem que ter calma, não quer dizer que você com certeza tem câncer. Essa combinação de exames ela é bem sensível para detectar toda e qualquer alteração. Mas muitas delas não são câncer. Tá? Então, uma vez que se alterou, não é para ficar desesperado, o mundo não é para cair. Vão primeiro fazer exames confirmatórios. E uma vez que se confirme esse diagnóstico, aí sim atrás do tratamento. E lembrando que eu falei que o tratamento em fase precoce, a gente vai ter ali quase 100%, né, ou pelo menos 95% de um bom controle e até cura em alguns casos. Tá? Também eu
acho que a nossa conversa aqui ela não tem limite, a gente pode conversar sobre várias questões técnicas do câncer de próstata, mas eu acho que a principal mensagem é essa, é prevenção, prevenção, prevenção. Quando você vai ao médico, o profissional ele vai ver o câncer de próstata e vai ver também as outras coisas que são relevantes para a sua saúde, outros tipos de câncer, né? E, enfim, questões também da saúde sexual que a gente comentou, né? Na verdade, minha especialidade maior, eu faço andrologia, né? Então, dentro da urologia, eu faço a parte de saúde do homem, a saúde sexual e reprodutiva. A gente sabe que problemas como disfunção erétil, cerca de 50% dos homens acima de 50 anos têm alguma dificuldade em ereção. Né? Isso são milhões de pessoas em todo o Brasil. E apenas 30% delas vão buscar ajuda durante toda a vida. A grande maioria, né, fica com aqueles, fica levando esse problema, fingindo que não está acontecendo, mentindo por aí, né, que as pessoas mentem e aumentam, e sem encarar o problema de frente. E muitas vezes quando chega para nós já está numa fase também, já tem muitos transtornos psicológicos, muitos problemas de relacionamento, e que torna ainda mais difícil você conseguir controlar e dar um apoio ideal para esses pacientes, né? Eu queria agora encerrar essa minha fala, mas eu queria deixar aqui aberto, eu acho que é importante a gente ter uma interação, ver se tem algum tipo de pergunta aí da audiência, ou passar a palavra de novo aqui para o Eli, se ele quiser complementar alguma coisa que eu falei, alguma ideia que eu levantei aí de algum tema de discussão. Acho que eu queria que a gente movimentasse aqui uma interação maior. Opa, eu quero fazer só parabéns, eu achei ótimo, foi extremamente informativo. Essa é uma questão mesmo. Essas especializações, né, doutor Eduardo, urologia, proctologia, etc. e tal, que pudesse mais aproximar o homem da saúde, né, da saúde pública, elas são extremamente ainda deficitárias, né? Eu fico preocupado com isso, porque, por exemplo, eu como assistente social, eu trabalho e atendo muita gente, e toda semana alguém vem e pergunta: qual é o posto de saúde que tem urologista? Qual é o posto de saúde que eu posso mandar meu marido? Raros são homens que vão, mas quando vão, eles vão muito com a expectativa de quererem ser atendidos. E aí você fica louco. Por exemplo, onde eu trabalho, vizinho a gente tinha um urologista, mas ele deixou a prefeitura, né? Aí a gente fica ligando para uma colega de outro CRAS ou de outro hospital para saber se tem para mandar. Eu queria saber assim, por que ainda não tem tantos profissionais nessa área e que o acesso à população de SUS é extremamente complicado para esses profissionais. Quer dizer, é uma grande contradição. Nós estamos aqui incentivando, né? E eu acho que a gente tem a obrigação de incentivar que esse homem vá cuidar da sua saúde, principalmente com relação à próstata, mas o acesso ao serviço público, né, é muito complicado. Né? É muito complicado. Eu fico pensando por que essa especialização ainda não é tão vista assim como necessária e para que a população acesse via o sistema SUS. É verdade, né? Isso aí é uma deficiência no nosso sistema, né? Existem várias e várias especialidades que o acesso é muito difícil. Existe também uma questão da estruturação do nosso próprio sistema, né? Assim, de quando você foca na atenção primária, né? Assim, quantos especialistas em todas as áreas tem no nosso sistema? Então, eu acho que a primeira coisa é melhorar o tipo de vínculo ou o tipo de oferta desses profissionais, né? Porque tem, na verdade, a gente tem, obviamente, a urologia, né? A sociedade, ela abraçou esse papel, né? De tentar ser o médico do homem, assim, do jeito que a ginecologia, ela é digamos assim, uma especialidade que é a médica da mulher, há um interesse do urologista virar o médico do homem. Só que, veja, a ginecologia é uma grande área da medicina, tá? Se você vai ver as vagas de formação de especialista, talvez no nosso estado a gente se forme 40 ou 50 profissionais por ano, tá? Só no nosso estado. A urologia é uma especialidade, assim, uma subespecialização da cirurgia. Formação que são 5 anos, além dos 6 anos de medicina. Né? Então você tem razão, acho que também
há uma certa uma oferta limitada de profissionais, né? E a gente forma 5 profissionais do Estado por ano, né? E ao mesmo tempo que você aumenta a demanda, né? Então, assim, você vai formar muito mais profissionais. Isso é uma discussão velha, né? Vai formar muito mais profissionais, mas e se a prefeitura não abrir o emprego, né? Eles vão trabalhar onde? Então, isso é muito polêmico, há uma briga entre o poder público e as especialidades para regular realmente o número ideal, né? Eu diria que tem que ter mais, não há dúvida, mas esses que tem que ser melhor aproveitados, né? O sistema, ele teria tem muitas pessoas buscando emprego, inclusive abriu agora um hospital aqui novo, né, que foi incorporado pelo Estado, né, que é o Hospital Leonardo da Vinci, e eles formaram uma grande equipe de urologistas lá e tem fila de espera, né, ou seja, tem mais procura do que vaga, né, que é para atender, desafogar as filas do SUS, entendeu? E então talvez precise de mais hospital também, né, que os postos contratem mais, isso aí realmente tem que ter o sistema tem que melhorar, né, e a oferta, as vagas de residência foram aumentadas, né, tem muitos profissionais formando em outras áreas, e talvez pensar numa estratégia, né, também, assim, o urologista ele pode ocupar, mas tudo bem, a parte do próstata especificamente tem que ser um urologista, outras especialidades não tem tanto essa prática, porém, assim, um médico, né, de família tem que ser capaz de, né, e também em acompanhar e às vezes até pedir um PSA e já ir orientando os riscos de cada paciente e ver e ajudar, né? Talvez tenha que ter uma maior comunicação entre a SBU, né, e as entidades que regulam a medicina de família e comunidade para afinar mais. Eles já fazem, eu acho, um excelente trabalho, para ser bem sincero, mas talvez aproximar isso aí, né? E assim, eu ainda que estou representando aqui a Sociedade Brasileira de Urologia do nosso estado, e colocar à disposição para também, eventualmente, alguma ideia para a gente tentar melhorar e ampliar esse tipo de atendimento aí no que tiver ao alcance, né? Eu sei que tem muitos profissionais buscando trabalho, buscando oportunidades. Então, se houver a boa interação entre a política pública e os profissionais, eu acho que a gente consegue sim melhorar esse acesso, né? Isso é uma grande questão, né? A gente está mandando o pessoal ir no médico, o pessoal vai marcar e não consegue, isso realmente é um grande contrassenso, né? A gente deve ser uma prioridade. É verdade. Né? É verdade. Eu penso que a gente tinha que, com todo respeito que eu sei, mas acho que a sociedade, né, de urologia que o senhor representa, a gente precisa fazer uma aproximação com as universidades, né? No sentido de mostrar, por exemplo, em 2040, nós seremos 23% praticamente de pessoas de mais de 60 anos no país. E vão estar vários homens necessitando desse serviço, né? Sim. Um dia dele também, alguém numa roda que estava comentando que não se tem muito no mercado pediatras. Aí eu estou ficando preocupado. Você não tem pediatras, você não tem urologista, como é que fica a saúde de nós homens? Estou brincando agora especificamente falando só de homens. Ora, eu não vou ter muito pediatra para trabalhar na minha primeira infância, como é que na minha terceira, quarta, eu vou ser assistido? É de se projetar estatisticamente, né? A necessidade de quais formações mais específicas, né? E eu quero dizer um dado que eu fiquei impressionado, me chamou a atenção. Eu nunca comentei com ninguém, vou falar agora. Uma roda de homens, um deles disse assim: eu jamais irei a um proctologista, um urologista, fazer exame renal com um homem. Agora, se fosse com uma mulher, eu deixava. Olha só que interessante. Então, isso tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado. Sim. Porque aquele homem, que eu penso que não era só ele, vários homens, não se sentiu à vontade com um homem. Por quê? Porque é constrangedor um homem fazer isso com outro, na questão do preconceito mesmo, que a gente já falou agora, bem, várias vezes aqui. Mas, em compensação, eu perguntei a ele depois, particularmente, se aquilo era uma brincadeira ou tinha sido verdade. Não, eu jamais vou deixar um homem fazer isso comigo, não. Mas uma mulher eu deixo. Sabe? Então, é um dado, mas que precisa ser repetido. Não só entre nós, como também na formação acadêmica, né? Tá? Sim. Depois, né,
amplie, né, os horizontes de especialistas, tanto homens como mulheres também, para atender. Na verdade, mas fica aí a né, dica. Não, isso na verdade, a urologia, né, por conta dessas ser uma parte, obviamente a urologia também trata de crianças, trata de mulher, trata de todas, digamos, todo esse nosso espectro populacional. Mas, por isso eu falei, é uma especialidade um pouco dura, falei, 5 anos de formação e tinha essas questões de próstata, enfim, enfim, então nunca foi muito atraente para as mulheres, é uma questão, até assim, elas poderiam fazer, não fazem por opção, mas tem mudado, aqui no nosso estado a gente já tem uma urologista mulher formada e tem uma agora que vai se formar agora em fevereiro, então fala para os seus amigos aí, que já tem mulheres aqui no nosso mercado cearense. No Brasil ainda tem muito pouco, né? Talvez 50, no máximo 100 profissionais, isso é uma coisa que tem que mudar. E, na verdade, assim, as médicas, quando se formam, têm diferentes aspirações, né? E existem especialidades, né, que são mais atraentes para um determinado tipo de gênero, né? Então, sei lá, muita maior, por exemplo, né, não quero nem entrar em questões de gênero e tudo, mas são muito mulheres, e tanto que a gente já tem alguns profissionais aqui no mercado e eu só espero que isso aumente, né? Porque as mulheres já são maiores. Opa. Lucas, tá ouvindo? Doutor, ficou mudo. Eles falam um pouquinho aí enquanto a gente tenta voltar o áudio do doutor Eduardo. Deixei de ouvir o doutor Eduardo. Fale um pouquinho enquanto eu tento ajeitar a conexão dele aqui. Tá. Essa fala que a gente está fazendo com relação à formação, né, de profissionais é de suma importância para que a gente, quando tinha uma pessoa aqui que falou que precisa ter mais campanhas, lógico, e precisa fazer muito mais campanhas com relação, principalmente o Novembro Azul. Mas é exatamente esse meu cuidado, que eu estava querendo falar, é exatamente isso. A gente ter cuidado, porque a gente incentiva, e posteriormente, quando essa pessoa, esse homem, vai ao serviço público, né, aí não teria a disponibilidade do profissional. É fundamental, de fato, tem o aumento, né, dessa formação acadêmica e que ela possa se espraiar, né, muito mais nos atendimentos dos serviços onde a gente pode encaminhar os nossos usuários, né? Porque não só os usuários da assistência social, que são muito próximos da saúde, eles perguntam muito a gente, e a gente já tem os contatos, inclusive já faz os links necessários com as colegas e os colegas da saúde, né? De que esse homem, não só esse homem, como qualquer outro cidadão, seja atendido da melhor forma possível, né? Então é importante você reforçar a ideia de ter uma gama maior de profissionais para que seja atendido. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Eu só estava comentando agora a questão da mulher, né? Porque as mulheres, atualmente, elas já são maioria nas escolas de medicina, né? E as mulheres vão dominar o mundo, né? De uma maneira geral, elas têm, assim, são mais dedicadas, eu até acho, assim, de uma maneira subjetiva. E, assim, é só a questão mesmo delas expandirem. Eu realmente espero, né, como membro da sociedade, que tenham cada vez mais representantes mulheres para atender essa demanda, né? Que tem demanda de homens que preferem médicas mulheres, né? Inclusive tem questões de urologias que são femininas, né? As questões urologistas pediátricas e você tem que ter uma maior diversidade dentro das especialidades, não tenha dúvida. Agora há pouco também não só também do cuidado, né? Do cuidado. Na Associação Cearense Pro Idosos, que eu sou conselheiro e estou representando aqui no CEDI, nós já fizemos várias turmas para cuidadores de pessoas idosas. E aproximadamente 150 mulheres, 200 mulheres já foram treinadas. Inclusive, nós estamos querendo fazer uma pesquisa de saber como é que andam essas pessoas. E a gente abre, e a gente faz propaganda, e aí até hoje só tivemos 5 homens que se propuseram a receber uma formação de cuidadores de pessoas idosas, né? Um curso que é todo orientado a partir do Ministério da Saúde, e com certificado e tudo, mas que não chama atenção. E você tem um exército de homens aí que precisam ser
treinados para trabalhar de alguma forma e ganhar sua sobrevida também, mas não chama atenção, porque de fato, né, doutor Eduardo e Lucas, a questão é que nós precisamos ter muito cuidado. Parece que o cuidar de outra pessoa ficou muito para o feminino. É diferente, assim, uma coisa é ser médico, outra coisa é você cuidar daquela pessoa idosa na sua casa, com a sua medicação, com as suas questões de alteração das atividades da vida diária, né? Então, é fundamental que a gente tente mudar isso aí. Eu estou falando nesse contexto aqui exatamente no sentido que a gente precisa chamar sempre a atenção que nós, homens, precisamos ter cuidado com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, né? A saúde, porque se você está bem, a sua família vai estar bem, a sua comunidade vai estar bem. Porque a gente tem que chamar bem a atenção. A questão é o dinheiro também. O dinheiro é muito pouco para muita coisa. Então, se eu estou bem, já é um dinheiro a menos para aplicar em mim, vai aplicar em uma criança, em outra situação, vai aplicar em outro homem, né, que não teve a oportunidade como eu de me cuidar. Então, nesse sentido, a nossa responsabilidade é com relação ao cuidar, que o cuidar é geral, não é uma coisa de mulher, não é uma coisa de homem, o cuidar é uma coisa de todos, em benefício individual e benefício do coletivo também, né? Eu particularmente, eu estou preocupado com a sua hora também aqui, não sei como é que está aí, mas eu acho que já deu uma explicação. Tem alguma outra questão, Lucas? Chegou? Não, ainda não. Perfeito. Teve um comentário aí da Maria do Rosário comentando, né, que estava de acordo com o que a gente tinha falado sobre campanhas educativas, né, espaço com profissionais e acesso ao serviço. É tudo que a gente falou, né, são nossas deficiências, e acho que a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, né, conscientizar as pessoas, o usuário, nós, quanto profissionais do sistema, fazer o nosso melhor e brigar também nas frentes públicas para que os nossos dirigentes tenham maior atenção e se preocupem cada vez mais com esse acesso aí, né, que é uma das prioridades máximas em qualquer sociedade, né? A saúde e a longevidade das suas pessoas. Tranquilo. Eu penso que o conselho foi interessante mesmo abordar esse tema, né? Para que outras pessoas consigam começar a trabalhar. Sei que todo mundo tem preocupação, mas que a gente não pode deixar de maneira alguma de trabalhar esse tema. Como o doutor Eduardo chama atenção, na saúde, com a família da gente, com o vizinho, com o colega de trabalho, né? A gente tem que tornar essa conversa uma coisa natural. Da mesma forma também que a gente fala e se preocupa com a questão do Outubro Rosa, a gente precisa também ter muita preocupação com o Novembro Azul, né? Tudo isso no sentido de que a gente melhore o nosso acesso e melhore também a nossa condição de vida. Se eu melhoro a minha condição de vida, eu melhoro a condição de vida de toda a população, né? Então, nessa forma, eu penso que é interessante. Eu acho que o pessoal que está assistindo, o pessoal que trabalha com pessoas idosas, tem que pontuar sempre essa questão, tem que trabalhar sempre com um profissional, né? Estava aqui me lembrando, doutor, pensa que um dia a gente podia até pedir que o senhor fizesse uma gravação, tipo uma fala, assim, que ficasse gravado especificamente com a aula, a gente podia trabalhar isso mais, e que a gente ficasse com isso gravado para que posteriormente se pudesse usar em várias situações, né? No trabalho com um grupo de pessoas, no trabalho com técnicos, essa fala fosse replicada para que melhore essa informação. Isso durante o ano todo, não precisava ser só durante novembro, não. A gente vai passando essas informações e no novembro você faz a grande festa com relação a essa data, né? E a gente pensa que devia ser uma coisa bem mais também já badalada, né? É fundamental. Por exemplo, você vê o jornal Povo, durante o mês de outubro, o nome, o Povo, saiu várias vezes em róseo, né? O nome Povo já em azul, mas aí não evidencia o Novembro Azul. Mas precisa sair lá um bigode do lado, para a pessoa ter curiosidade, que bigode é esse e tal, assim, né? Precisa a gente descer, né, o máximo possível para informar as pessoas
sobre essa campanha. Eu acho que todo mundo tem razão disso mesmo, e eu tenho que estar tentando fazer mais, né? Acho que o tema foi muito interessante, e se não tiver mais alguma coisa aí, Lucas, veja aí como é que tá. Pois é, eu me coloco à disposição, né? A gente já fez algumas gravações, mas precisando aí, só você fazer uma demanda para a sociedade, a gente grava para você umas aulas, uns vídeos para sair divulgando aí e alcançar o maior número de pessoas. Hoje em dia esse acesso aí gravado é muito bom, né? A gente fica com uma coisa gravada, com alguns dados estatísticos, com algumas questões assim, que eu acho que a gente faz uso como material didático. Você topa fazer isso? Perfeito. Topo na hora. Já está gravado. Tranquilo, depois a gente vai lhe procurar. Tranquilo. Perfeito. Ficou gravado aqui, você não pode fugir da raia. Tá ok. Na hora. Então, beleza, acho que é isso, e aí, né, Lucas? gente? Se não tem mais perguntas, vamos encerrar. Vamos encerrando por aqui. Okay. Gostaria de agradecer aos nossos debatedores, em nome do CEDI Ceará, nosso conselheiro Elísio, ao doutor Eduardo. Esse tema é bastante importante, o debate foi muito esclarecedor. A live vai ficar disponível aqui, vai ficar salva na página do Facebook do CEDI Ceará. Ela fica disponível, né, Lucas? Fica disponível. Aí eu peço que recomendem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, principalmente para homens, recomendem e avisem, né? A live está lá, está salva, a página é CEDI Ceará. E obrigado pela audiência. E não percam, próxima semana tem mais uma quinta com CEDI, conversa com a pessoa idosa. O tema vai ser violência contra a mulher, certo? Perfeito. E podem encerrar. Ok. Tá bom, um bom dia para vocês todos. Eduardo, foi um prazer. Espero conhecê-lo pessoalmente, tá bom? Lucas, muita saúde para você também. Muita saúde para todos. Um abraço e bom Novembro Azul para todos. Tchau. Até mais. Tchau.